Olá, príncipes e princesas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos. Eu tô super bem, sou a tia Lidiane. E eu sou a tia Branca. Tia Branca, eu fiquei meditando naquela história que nós contamos na última gravação, no último programa, sobre o rei Mau. Aquele homem, rei Saul, tia Branca, eu não sei o que tinha na cabeça dele. Ah, titica de galinha, só pode. Só pode, tia Lidiane, porque é um homem com a oportunidade de ser rei e desobedecer a Deus da maneira que ele desobedeceu. Olha, eu acho muito difícil alguém que não tem uma oportunidade dessa. Se alguém assim, para fazer algo de diferente para uma sociedade, para um país todo. E ele teve de tudo. Sem contar, crianças, que se vocês lembram bem, olha só. Ele era alto, ele era forte, ele era valente. Ele tinha, assim, uma característica realmente de liderança, tia Branca. E ele era rei. Ele era rei. E fez tudo errado. Infelizmente, Saul fracassou, tia Lidiane. Mas eu acho que na história de hoje é um outro rei. Será que esse rei vai ser bom, tia Branca? Tia Lidiane, eu ouvi falar que foi o melhor rei de todos os tempos. Então vamos para essa história. Mas antes de mais nada, crianças, não se esqueçam de fazer o quê? Se inscrever no nosso canal, deixar um belo de um like bem grandão aí para nós. Peça ao papai e à mamãe para que você possa também compartilhar o link com outras crianças para serem abençoados, como a sua vida também é abençoada. E também lembra de ativar o sininho das notificações, tá bom? E aqui embaixo, crianças, estão vendo só? Tem Facebook e Instagram da nossa igreja para que você não venha perder nada que vem por aí. Não é verdade? É isso aí, crianças. E vamos então à história. Vamos lá, tia Branca? Tia Lidiane, então nós vimos, né? A história de Saul, que não foi nada bem. Mas nós vimos que havia um rei que foi coroado. Ele foi ungido mesmo quando Saul ainda era rei, tia Lidiane. Olha só que interessante, tia Branca. Saul, ele era simples, era camponês, tribo de Benjamim, e foi escolhido como rei. Existia um homem chamado Jessé, também da tribo de Judá, que tinha vários filhos. O caçulinha deles era um pastor de ovelhas, tia Branca, não é um pastorzinho de ovelhas? Olha só as ovelhinhas aqui, era um pastorzinho de ovelhas. A Bíblia fala, tia Lidiane, que ele era pequenino. A Bíblia Ruivo, fala que tia era um Lidiane. homem assim de gentil aspecto, mas tipo assim, olhando pra ele em relação a Saul, também Não se compara, né, tia Lidiane? nem se compara. A Bíblia fala que Saul era valente, Davi era valente. Davi também era corajoso, mas em termos de porte físico, eu acho que ele não era nada forte. Verdade, tia Lidiane. E podia ser engraçadinho, mas não bonito como a Bíblia fala, porque a Bíblia enfatiza que Saul era realmente bonito. Mas pronto. Então o profeta, como a tia Branca bem disse, criança, Samuel, foi à casa de Jessé e lá Deus, olha que diferença. Deus mostrou então para Samuel esse menininho aqui, que era um pastor de ovelhas, que seria o novo rei de Israel, sendo ainda Saul naquela altura ainda rei. Porém, ele foi ungido. E o que aconteceu? Bom, tia Lidiane, depois que ele foi ungido, vocês podem estar pensando, crianças, que Davi foi lá e falou: olha, Saul, sai daí que agora o trono é meu, eu sou o rei. Acham que ele fez isso? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum, crianças. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, tia Lidiane. Tudo que ele fazia, primeiro ele consultava a Deus. E aquele tempo ainda não era a época dele ser rei. A Bíblia diz, criança, aliás, a Bíblia não, né? Dizem que Davi, naquela época, tinha por volta aí dos 14, 15 anos. Vocês já acham, crianças, que um menino de 14, 15 anos teria condições, saberia governar um povo? E o interessante disso, tia Branca, que ele também não foi afoito, porque se ele fosse desobediente, eu já sou rei, mesmo sendo assim jovem e tudo mais, não. Ele fez o quê? Esperou no tempo certo, no tempo de Deus, é isso? Verdade, tia Lidiane. É por isso que nós trouxemos esse reloginho aqui, crianças. Às vezes dá vontade de parar o relógio, não dá, tia Lidiane? Às vezes dá vontade de fazer o relógio girar mais rápido, porque às vezes a gente tá com tanta vontade de ganhar aquela prenda do Natal, né, tia Lidiane? Verdade, sim, sim. E olhe, mas não, nós temos que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, crianças, é perfeito.
perfeito. O Senhor tem o melhor para nós. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele nos alegra. O tempo de Deus nos acalma. O tempo de Deus não deixa a gente aflito. Nós temos que aprender a controlar as nossas emoções. E o que eu acho interessante nisso, Tia Branca, que Davi esperou então no tempo do Senhor, e detalhe, ele foi escolhido por Deus. O povo ficou ali, clamando para Deus que queria um rei, e acabou que não era aquele tempo ainda. Quando chegou o tempo certo, Deus escolheu um novo rei, que por um tempo determinado, futuramente, que ele realmente assumiu o trono. Então, Tia Branca, e você sabia que esse menininho aqui, mesmo assim fracotinho aparentemente, olhando pelo porte físico, ele conseguiu matar um urso e um leão com as suas próprias mãos? Sabe o que eu acredito, Tia Lidiane? Que nessa época, Deus já estava treinando Davi para ser rei, para as grandes batalhas. Ai, pode ser. Pode bem ser mesmo, Tia Branca, olha só. Pessoa, um leão? Você tá doido? Pois, crianças, olha só o que a Bíblia nos diz, crianças, em Isaías, no capítulo 40, no verso 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como as asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, Tia Lidiane, deve ser por isso que Davi conseguiu vencer. Enquanto ele estava ali, lutando com os leões, Deus estava renovando a força dele, preparando ele para as próximas guerras. E eu vou te contar mais ainda. Até para colocar esse urso para cá, para te explicar por quê, Tia Branca. Teve um dia, uma certa altura, que teve uma guerra. A gente até comentou sobre essa guerra na história de Saul. Verdade, que foi contra os filisteus. Tinha um gigante lá. Olha a cara feia dele. Olha aqui, crianças, dá um zoom aqui. Olha só. Eu acho que você já sabe quem é ele, né, crianças? O gigante tem o nome de Golias. Tia Branca, vou te contar uma coisa. Esse gigante ficou lá afrontando o povo de Deus, e o rei Saul lá quietinho na tenda dele, todo mundo morrendo de medo. Não, eu vou te contar uma coisa. O rei Saul prometeu riquezas e também a mão da própria filha dele em casamento, quem derrotasse esse gigante. Sabe o que aconteceu? Quero saber, Tia Lidiane. Um dia Davi foi lá, né, ver essa batalha. O que aconteceu com essa batalha? Quase 40 dias já tinha 40 dias. E esse gigante falou assim: cadê? Não tem soldado aí não. Só tem mulherzinha aí. Cadê alguém para lutar comigo? Davi ficou tão indignado, que ele falou assim: olha, quem que esse gigante pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Deixa ele comigo. Sabe o que aconteceu? Conta, Tia Lidiane. Rei Saul olhou bem para ele: você tem certeza, Davi, que você quer ir? Quero, pode me dar, eu vou. Ele botou a arma dele, colocou espada, arma, escudo. Ficou enorme no Davi, porque ele era tão miudinho, ficou tudo grande nele. Ele falou assim: não, ele arrancou escudo, tirou espada, tirou aquelas capas de soldado, ficou com a roupinha dele mesmo, pegou umas pedrinhas e uma funda. Uma coisinha que a gente roda assim, que lembra talvez um estilingue, sabe? Tia Branca, ele chegou perto desse Golias, desse gigante aqui. Ele falou assim: eu não tenho medo dele, porque o Deus que eu sirvo é muito maior e é Deus que está na minha frente. Ele pegou, girou, pimba, pedrinha, chuta onde caiu. Na testa de Golias. Foi bem na testa, Tia Branca. Ele caiu. Davi, então, nesse dia, então, o exército, os filisteus fugiram, os soldados, os exércitos de Israel, então, foi para cima e, venceram a batalha, mas precisou de um ato de coragem desse jovenzinho. E você acha que aconteceu coisas boas depois? Tia Lidiane, acredito que sim, né? Para Davi, sim, mas ele sofreu, Tia Branca. Sabe por quê? Porque o rei Saul, naquela altura, começou então a persegui-lo. Sabe por quê? Porque ele teve inveja e ciúmes de Davi. Davi virou até o melhor amigo do filho dele, de Jonatas. É como se fossem irmãos os dois. Mas Saul não. Mesmo sendo um rei, ele via que tinha uma luz, um brilho diferente. Aquele brilho que ele poderia ter se ele fosse obediente. Verdade, Tia Lidiane.
Pronto, quem vê Davi pensava assim que ele só sabia manusear a funda e a harpa, né, tia Lidiane? Essa harpa é muito interessante, a Branca, é verdade. Davi, crianças, ele tocava a harpa para acalmar o rei Saul quando o espírito mau se apossava dele. Saul ficava bravo, ficava nervoso e vinha Davi com a sua harpa e tocava ali aqueles hinos maravilhosos que o Senhor instruía ele e Saul se acalmava, tia Lidiane. Tanto é que tem no livro de Salmos, nós temos salmos escritos por Davi, que são canções lindíssimas de adoração a Deus. Então, quando Saul estava nervoso, ou então aquele espírito mal por parte dele, que estava na vida dele, Davi ia lá, tocava a harpa, mas mesmo assim, Saul queria matar. Davi teve que fugir por um tempo. E Davi teve mais de uma oportunidade, se ele quisesse, para ter matado Saul. Ele não quis, Tia Branca. Sabe por quê? Ele falou assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Se Deus quiser, Deus sabe o que faz na vida dele. E eu não vou fazer nada. É isso mesmo, tia Lidiane. Nós temos que saber, criança, reconhecer aqueles que são ungidos do Senhor nas nossas vidas. Nós temos que obedecer os nossos pastores, que são os nossos líderes espirituais aqui na terra. Temos que obedecer o papai, a mamãe, as tias da igreja, até os irmãos que são mais velhos, crianças. Por isso, crianças, nós não podemos desobedecer. O Senhor ama aquele que obedece. A Bíblia diz assim que é melhor obedecer do que sacrificar. Verdade, sim, Tia Branca, você tem toda a razão. E então, nessa altura, depois de muito tempo, alguns anos depois, com a morte do rei Saul, então Davi foi aclamado rei. E ele então passa a reinar. E eu vou te falar, Tia Branca, pensa no reinado próspero. Olha, eu vou te contar mais ainda. Não pense, crianças, que ele não cometeu erros, porque a Bíblia fala dos erros que Davi cometeu, tem erros sérios e graves que ele fez. É verdade, não é verdade? Lidiane. Mas sabe qual que é a diferença? Ele se arrependia e nunca mais voltava a cometer aquele erro novamente, porque ele pedia perdão para Deus, porque Deus via o coração dele que arrependido daquele ato mal que ele tinha feito. E ele tentava o quê? Fazer o que era o certo depois. Não é verdade, Tia Branca? Verdade, crianças, e foi para isso que Deus deu o seu Filho único, crianças, para que nós possamos estar aqui hoje. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E o que ele quer de nós hoje? Que nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos de errado, assim como Davi se arrependeu. Nós também podemos arrepender dos nossos pecados, nos achegar até Deus, pedir perdão para Ele, que Ele vai nos perdoar. O Senhor tem preparado uma morada linda para nós, crianças. Mas só vai entrar lá aquele que tiver com o coração puro. É verdade. E Davi quis fazer muitas coisas também pro Senhor. Ele ganhou várias batalhas, foi um homem muito próspero. Seu reinado foi extremamente próspero. Tão próspero, Tia Branca, que foi a vida dele, todo o legado dele, que até hoje tem uma estrela que é usada muito pelos hebreus, pelos judeus no caso, que é conhecida como a estrela de Davi. De tão foi importante o legado que ele deixou. E um detalhe, ele quis construir até um templo para adorar a Deus, porque ele disse que morava numa casa muito boa e também que queria fazer um templo para Deus. Só que Deus falou que não, que quem ia construir não seria ele, mas seria o filho dele. Deus confirmando o reinado dele ainda, não é verdade? E vocês acham, criança, que Davi foi lá e desobedeceu e construiu o templo? Ele esperou o filho dele nascer, crescer, para construir aquele templo. Sim, foi isso mesmo. Olha, viveu muitos anos, farto de dias, morreu já bem velhotinho. Ele foi uma pessoa muito abençoada e muito próspera, que é conhecido até hoje o homem segundo o coração de Deus. E você aí na sua casa também pode ser, criança, uma pessoa segundo o coração do Senhor, sabia? Sim, então nós temos aqui a oportunidade que Davi teve como Saul, mas que ele soube aproveitar a oportunidade. Crianças, pais, todos nós, olha, bateu a oportunidade na sua porta, vamos fazer o melhor com essa oportunidade então e fazer o que é o certo, o que é o bom para sermos próximos, porque nós temos exemplo na vida de Davi, que ele aproveitou, fez o certo e foi muito próximo. Olha só a carinha para ele, Tia Branca. Carinha, vou colocar aqui. Feliz, olha só como o Senhor está agora lá com Davi, crianças. Feliz. E Ele também quer estar feliz com vocês, crianças. Então, se você tem feito algo mal, se
você tem ficado nervoso. Essa pandemia às vezes deixa a gente nervosa, né, tia Lidiane? Nossa, nem Mas Deus está no controle de tudo, crianças. E o tempo que essa pandemia vai acabar, só Ele sabe. Ninguém mais sabe. Nós estamos doidos para Deus criar, né, para os homens criar uma vacina. Mas só vai criar crianças quando vier lá de cima. Quando o Senhor instruir o povo aqui na terra, né, os cientistas, para poderem criar essa vacina. Então, olha, espere no Senhor. Enquanto isso, não perca a oportunidade de orar, de falar com Deus, né, de estar mais perto da família. É bom, crianças. Às vezes Deus está dando essa oportunidade. Ficava tão distante do papai, da mamãe, dos irmãozinhos. Olha, se achegue, ajunte, abrace. Vai ver um filme juntos, ler né, a Bíblia juntos, orar juntos. Tudo faz parte, crianças. Aproveita esse momento. É o tempo de Deus na sua vida. Não desperdice. É verdade. Ó, então fica aqui a dica. A diferença entre dois homens simples, camponeses, porém que tiveram oportunidades, sabendo aproveitar e não aproveitar. E você, crianças, me diga lá, qual dos dois você prefere? Rei Saul ou Rei Davi? Coloque nos comentários, tá bom? Vamos orar então, tia Branca? Vamos orar, crianças? De olhinho fechado. Pensamento lá no trono de Deus. Senhor, meu Deus, mais uma vez, muito obrigada por este dia, Pai. Obrigada por cada criança que tem nos assistido, por cada família, Pai, que tem nos apoiado, Senhor. Senhor, eu te peço agora que o Senhor vá em direção a cada uma. Pai, que nós possamos saber fazer escolhas, meu Deus. Nós podemos escolher o melhor que o Senhor tem para nós. Assim como Davi, Pai, soube esperar no tempo certo, no tempo de reinar, Senhor. Ensine-nos também, Pai, a esperar, porque nós sabemos, meu Pai, que a nossa hora vai chegar também, Senhor. Nós sabemos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha acalmar o nosso coração e que nós possamos, Senhor, esperar em Ti, que o melhor o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, crianças. Olha, e mande para nós um belo desenho para que a gente possa divulgar aqui no próximo programa. esperançakidscatedral@gmail.com. Conto com vocês quando, tia Branca, agora? No próximo programa, às 11 horas, crianças. E até lá, viu? Beijos, crianças. Tchau, Beijo. tchau.